Pessoal, eu sou a Nicole e hoje eu vim apresentar para vocês o meu paper, meu seminário do paper do 5º semestre, Socialização e Prática Interdisciplinar de Vivências Educativas. O meu tema escolhido foi a musicalização e a educação infantil. Introduzindo, a temática explorada será em torno do processo ensino-aprendizagem e a musicalização, propiciando conceitos com o intuito de compreender quais contribuições a música traz para o desenvolvimento infantil. Essa proposta visa apresentar como a música vinculada à educação pode ser uma ferramenta para auxiliar o professor, podendo ser utilizada como elemento lúdico, fazendo uma ponte entre o conhecimento e os alunos, tornando o processo de ensino-aprendizagem significativos. Por seu poder criador e libertador, a música torna-se um recurso educativo a ser utilizado na educação infantil, propiciando à criança o desejo de expressar-se musicalmente desde os primeiros anos de sua vida e que venha contribuir permanentemente em sua vida. Diante do exposto, os principais objetivos desse trabalho de pesquisa é analisar a utilização da música na educação infantil e como ela pode promover um ambiente prazeroso que estimule na criança a criatividade e habilidades psicomotoras e socioemocionais. É esse processo que a musicalização visa trazer um momento de ludicidade, um momento de vivência e compreensão da linguagem musical, a abertura de canais sensoriais, a expressão de emoções, a ampliação de cultura geral e formação integral como ser. Ou seja, esse trabalho literalmente vai falar como a música pode ajudar a criança a se desenvolver diariamente no seu dia a dia, tanto com matérias, quanto emoções, quanto socialização, ok? Bora lá. Então, assim, vamos começar então com a nossa fundamentação teórica. Musicalização na educação infantil. A música ela está presente nas diversas culturas e influencia diretamente no desenvolvimento social, motor, afetivo e cognitivo das pessoas desde a infância. Nesse sentido, pode-se perceber que a música tem papel fundamental na educação da criança e auxilia como ferramenta no desenvolvimento de seus hábitos, atitudes, pensamentos e emoções, além de estimular sua linguagem natural. Nesta mesma linha de pensamento, Brexia, 2011, página 3, afirma que o trabalho sobre musicalização deve ser encarado sobre dois aspectos: os aspectos intrínsecos e a atividade musical, isto é, inerentes à vivência musical, alfabetização musical, estética e domínio cognitivo das estruturas musicais. E os aspectos intrínsecos, isso é, decorrentes de uma vivência musical orientada por profissionais conscientes de maneira a favorecer a criatividade, o senso rítmico, o ouvido musical, o prazer de ouvir música, a imaginação, a memória, a concentração, a atenção e o ato disciplina. O respeito ao próximo, o desenvolvimento psicológico, a socialização e a afetividade, além de originar uma afetiva consciência corporal e de movimentação. De fato, vincular a música a outros recursos que estão disponíveis ao educador facilita no processo de ensino e aprendizagem, pois estimula a criatividade, a criança através de inúmeras possibilidades que a música oferece. A atividade lúdica musical proporciona aulas mais dinâmicas e interativas, promovendo momentos de aprendizado mais descontraídos e prazerosos. A música, como ferramenta de aprendizagem na educação infantil, é muito importante, além de favorecer o desenvolvimento afetivo da criança, acaba ampliando a atividade cerebral também, melhora o desempenho escolar dos alunos e contribui para integrar socialmente o indivíduo. Ou seja, tem música para aprender, tem música para entender suas emoções, tem música sobre higiene pessoal, tem música sobre amizade, sobre sentimentos. Então, a música facilita a aprendizagem da criança para vários aspectos que ela e funções que ela vai ter que usar no seu dia a dia. Então, acaba facilitando muito a aprendizagem da criança, né? Entende-se que por meio da música a criança aprende de forma leve e interativa, brincando ela, se apropriando de informações, tornando o ambiente de aprendizagem mais agradável e prazeroso, como eu praticamente falei, né? E a musicalidade torna possível trabalhar eixos norteadores da educação infantil, sendo estes entidade e autonomia, lógica e matemática, natureza e sociedade, linguagem corporal e escrita, arte, princípios e valores.
podendo estes ser trabalhados através das canções, gestos, cantiga de roda, danças, entre outros. O aprender brincando torna mais fácil a assimilação, a memorização de qualquer conteúdo, certo? Como eu falei, vai acabar facilitando para a criança, porque ela vai aprender de uma forma mais dinâmica e vai, se entreter na hora de aprender. Vai ser como se fosse uma aula lúdica, uma aprendizagem lúdica, né? Na educação infantil, a música pode ser usada para diversos fins, tais como hora do lanche, acolhida dos alunos, comemorações do calendário, higiene, associação dos nomes, etc. Auxiliando não somente na aprendizagem, como também na organização, concentração e autonomia. O ensino lúdico através da música, quando transmitidos com prazer e satisfação, contagiam e transmitem emoções que se unem diretamente ao mundo da criança, criando assim pessoas mais sensatas, ouvintes mais sensíveis e sujeitos mais criativos. Ou seja, a música em si, ela pode ser usada não só para aprendizagem, mas também na rotina da criança. Hora do lanchinho. Dá pra cantar aquela música, meu lanchinho, meu lanchinho. A criança já vai estar ligada na rotina dela, porque ele vai saber que aquela música é referente ao seu lanche. E depois do lanche, a música da higiene, vamos escovar os dentinhos. E aí a criança já vai se referir que ela tem que ir no banheiro, escovar o dente, lavar a boca, lavar a mão. Então, a música, ela não é só para aprendizagem, tipo, vamos aprender a contar do 1 ao 10, que tem as musiquinhas, né? Mas também para a rotina diária da criança, tá bom? Pode-se perceber a presença da música nos mais diversos espaços, nas ruas, igrejas, ambientes comerciais, nas casas e nas escolas. Além disso, a música harmoniza o ambiente, traz prazer, provoca emoções, acalma e as faz viajar no tempo. A música tem o poder de influenciar diretamente nos sentimentos e emoções. As músicas fazem rememorar cenas instantes, odores e até sabores. Todos têm trilhas sonoras de momentos felizes ou tristes, de eventos marcantes e saudosos. Ou seja, também assim, a criança às vezes foi... perdi um balão num parque. E tava tocando uma música alegre, de criança, qualquer música. Mas aquele sentimento de tristeza por ter perdido o seu balão pode fazer com que alguma outra vez, mais futuramente, se a criança escutar essa música, ela vai lembrar, poxa, nesse dia eu perdi o meu balão e tava tocando essa música, ela vai ter aquele reboliço no sentimento dela que vai deixar ela triste e depois vai voltar ao normal. Então, querendo ou não, a música, ela mexe muito com o nosso sentimental, né? Até para nós adultos, geralmente a gente gosta muito de uma sofrência e tudo, e às vezes a gente se relaciona com as músicas, né? Então, é a mesma coisa para as crianças, só que com situações um pouco diferentes. A musicalidade também está presente em todos os instantes e locais, desde as batidas do relógio até o cair da chuva. Sendo assim, no processo do desenvolvimento humano, se faz necessário que se tenha essa percepção, uma vez que o corpo interage dinâmica e perfeitamente com os mais diversos estímulos sonoros e musicais. Existem variadas teorias sobre o princípio e a presença da música na cultura humana. A linguagem musical tem sido interpretada de diversas maneiras de acordo com o pensamento e concepções vigentes de cada época. A presença da música nos ambientes onde cada sujeito se desenvolve faz dela elemento empregador para o pleno desenvolvimento do ser. Compreender as dinâmicas sonoras está entre os elementos mais primitivos do desenvolvimento, como som, silêncio, ritmo, harmonia e melodia. A criança, na fase da formação, observa e toma como exemplo qualquer atitude ou movimento do adulto, de um líder, de uma autoridade. Então, no caso, ela está buscando como posso me relacionar com o mundo. Só que nós tentamos passar para ela o que nós sabemos. Com muita autoridade, muitas vezes somos incoerentes em nossas atitudes. Maslow, 2001, página 11. Então, assim, eu quero ensinar para o meu filho como socializar, como fazer com que outras crianças gostem de mim.
como entender, tal criança gosta disso, tal criança gosta daquilo, tal criança gosta disso. E a música e os sons podem ajudar com isso. Tem criança que gosta de imitar sons, gosta de brincar de brincadeiras de animais, que gosta de brincar de brincadeiras musicais. Então, tipo, tudo que é relacionado ao som acaba ajudando com essa junção, com essa socialização entre amigos, tá bom? Neste sentido, podemos inferir que desde o início do processo formativo, a música exerce papel fundamental no desenvolvimento humano, auxiliando como ferramenta no desenvolvimento cognitivo, perceptivo, afetivo, sensório-motor, emocional, além de estimular sua linguagem natural. Tendo em vista que na infância existe essa intensa absorção de informações, ao ouvir a música, o trabalho em oficinas que utiliza a música possibilita o desenvolvimento de funções psicomotoras e mentais superiores. Desenvolve a concentração, diminui a timidez, aumenta a autoestima, desperta a emoção, facilita a aprendizagem, estimula o pensamento, a imaginação e a criatividade. Pode-se dizer que a musicalidade está sempre presente, influenciando diretamente no desenvolvimento humano. Esta ferramenta influencia na construção do caráter, desenvolvimento de atitudes, hábitos e comportamentos. Além disso, a música tem o poder de movimentar pensamentos, sentimentos e emoções. A música é um descobrimento encantador para as crianças desde muito pequenas e aproximá-las deste novo meio de sensações pode ser uma das experiências mais marcantes de sua vida. Existem inúmeras maneiras de se trabalhar a música em sala de aula, tá? Como, por exemplo, de forma lúdica e em grupo, usando jogos, brincadeiras e produção de seus próprios instrumentos, proporcionando momentos que elas mesmas confeccionem seus instrumentos musicais. Irá possibilitá-la as capacidades de criar e produzir, estimulando sua criatividade e aproximando-as da música, desfrutando-as com mais interesse. Então, assim, em vez de só botar uma música na televisão, o que não é ruim, mas também, tipo, se eu parar pra pensar, é muito normal. Cara, vai além. Usa a criatividade para fazer com que a criança use dela também. Vamos aprender sobre tambor. Bota a criança pra fazer um tambor. Se deu certo, deu errado, foi ela que fez. Foi a obra dela. Ela vai querer tocar, ela vai se inspirar, ela vai usar a criatividade dela para criar o tambor que ela quiser. E assim, ela vai ficar tão empolgada com aquele tambor que ela vai querer tocar, que ela vai querer participar da aula com o seu tambor, ela vai querer mostrar para os amigos, ela vai querer estar no meio social ali que está acontecendo essa atividade. Então, nossa, vai ser maravilhoso para a criança, entendeu? Também, segundo a Base Nacional Comum Curricular, a música é a expressão artística que se materializa no meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio da cultura. A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical dos alunos. Esse processo lhes possibilita vivenciar a música interrelacionada à diversidade e desenvolver saberes musicais, fundamentais para a sua inserção e participação crítica e ativa na sociedade. BNCC 2018, página 154. O papel da música nas escolas não é de forma instrumentalista, né? Mas o de proporcionar o contato com a música através de experiências variadas e criativas. Na sala de aula, o professor é o principal mediador entre o conhecimento e a criança. Cabe a ele se aprimorar e buscar meios que facilitem o aprendizado dos seus alunos. Ou seja, a criança que está na escola, a aula de música ou a aula que a professora for dar, não é relacionada à instrumentalização. No caso, a criança não vai aprender um instrumento específico, como violão, piano, violino. Não, a aula de música vai ser o quê? Vai ser brincadeiras lúdicas, vai ser uma parte teórica da música, né?
algumas notas, alguns sons agudos ou graves, né, que eles aprendem utilizando sons de animais, geralmente, né, e vai da criatividade do professor em querer trabalhar com as crianças de tal forma, de tal modo, né? Se vai querer fazer um instrumento, se vai querer fazer uma brincadeira, se vai querer fazer um vive um morto, que acaba trabalhando com todas as partes do corpo, né? Que é uma música muito conhecida, né? Então vai muito do professor também, né? Para muitos, a música na educação infantil é vista apenas como uma brincadeira, onde a criança canta as músicas infantis e diverte-se fazendo gestos e expressões. Mas por trás desse momento de espontaneidade e descontração, há aspectos muito importantes que esta ferramenta é capaz de proporcionar, como promover interação, ampliar seu vocabulário e conhecimento do mundo. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil afirma que a música é uma das formas importantes de expressão humana, o que por si só justifica sua presença no contexto da educação de um modo geral e na educação infantil particularmente, ou seja, a música é essencial para a criança, para se desenvolver socialmente, para conseguir conviver socialmente com as outras crianças, com professores e familiares, para aprender matérias, conteúdos, coisas do seu dia a dia e para desenvolver a sua criatividade. Então, isso é fato confirmado. O processo metodológico utilizado para esse trabalho foi a qualitativa, embasado em pesquisa biográfica. De acordo com Provanov e Freitas, 2013, página 14, o trabalho será produzido em forma de pesquisa bibliográfica, sendo a primeira etapa com o levantamento do material bibliográfico, que se refere às classificações do material, selecionado como fonte de pesquisa, por exemplo, livros, coletâneas de texto, teses e dissertações periódicos, citando o nome daqueles que foram consultados. A segunda etapa é o teste de instrumento para levantamento das informações, selecionando o material bibliográfico e realização de leituras. A pesquisa bibliográfica oferece suporte a todas as fases de qualquer tipo de pesquisa, pois auxilia na definição do problema, na determinação dos objetivos, na construção de hipóteses e na fundamentação da justificativa da escolha do tema e da elaboração do relatório final. Para embasamento desse artigo, foi realizada pesquisas em documentos vigentes como BNCC, RNA, autores renomados que contribuem para o futuro de novas pesquisas, e baseando-se nas pesquisas realizadas, pode-se analisar, observar e interpretar tudo o que envolve a dinâmica que a musicalização promove para o desenvolvimento da criança, onde o propósito é promover uma conscientização de que os profissionais da educação devem proporcionar às crianças essas vivências. A musicalização infantil é um poderoso instrumento que desenvolve na criança, além da sensibilidade à música, qualidades preciosas como a concentração, a coordenação motora, a socialização, a acuidade auditiva, o respeito a si próprio e ao grupo, a destreza do raciocínio, a disciplina pessoal, o equilíbrio emocional e inúmeros outros atributos que colaboram na formação do indivíduo, ok? Peraí. Agora, resultados e conclusões. Através desse trabalho, objetivou-se mostrar quais são as principais contribuições da musicalização para o desenvolvimento infantil. Os autores pesquisados e os documentos vigentes estão em consonância quando afirmam a afetividade do desenvolvimento infantil através da musicalização. Portanto, a musicalização na educação infantil é uma ferramenta de grande potencial para o instigar, despertar na criança sentimentos e ações que venham a ser desencadeador do seu desenvolvimento. Concluindo que essa pesquisa afirma que os educadores devem repensar o papel da musicalização, acreditando que é possível transformar o processo de ensino e aprendizagem mais significativos. Ou seja, esse trabalho só mostrou para vários professores e várias outras pessoas, pais também, né, se estiverem assistindo, que a criança não precisa só de conversa, a criança não precisa só de atividade.
A música pode ajudar muito bem uma criança a se desenvolver. Claro, precisa dos outros fatores que eu acabei de citar. Sim, precisa, é obrigatório. Só que a música pode ser incluída, tanto para ficar mais lúdico, mais alegre, mais, como é que se diz? Tranquilo. Deixa a criança mais leve, sabe? Mais tranquila para estar aprendendo. Então a música, ela é assim, ela acaba facilitando para as crianças e para os adultos também, tá bom? Conclusão. Bora lá, estamos quase. Ao concluir esta pesquisa, viu-se que a musicalização é um desafio, mas, sobretudo, um componente importante para que a criança se desenvolva e interaja socialmente, uma vez que o papel da escola é de também formar cidadãos que possam conviver em sociedade, ok? Ao fazer uso de instrumentos e signos relacionados à música, a criança que está em processo de alfabetização amplia o seu lado cognitivo, emocional, cultural e social, consentindo que outras formas de aprender sejam válidas, como eu acabei de falar para vocês, né? A forma com que a música deve ser trabalhada nas aulas de educação infantil e perceber o quanto ela é necessária torna as atividades propostas pelo professor uma ferramenta pedagógica de valor inquestionável. Observamos nessa pesquisa bibliográfica que a música deve ser trabalhada de forma lúdica, com brincadeiras e canções, sempre envolvendo o professor e os alunos. Os professores sempre têm que estar junto, porque além de ensinar, as crianças vão querer socializar tanto com os alunos quanto com os professores, e eles vão se sentir à vontade ali, tá bom? No entanto, é necessário discutir a formação do professor em relação ao uso da música na educação infantil. Uma vez que nem todos têm aptidão para tal metodologia, considerando que um professor e alunos aprendem diariamente uns com os outros, pois ninguém é detentor do saber, o dia a dia na sala de aula, com a música, com as oficinas elaboradas e planejadas pelos professores de educação infantil, colabora para o desenvolvimento da criança. Não há quem resista à música, quem não aprende a partir dela. A música inserida na educação é entendida pelos autores citados neste artigo como importante ferramenta pedagógica. O ensino da música e as atividades musicais na escola não almeja a formação de instrumentistas, concertistas, e também não se busca com essas metodologias dominar instrumentos ou cantar com a finalidade de uma carreira profissional como músico, mas o de ampliar as possibilidades de alfabetização e letramento associando as atividades com os elementos. Como eu falei, a aula de musicalização, ou se um outro professor for passar alguma coisa relacionada à música em sala de aula, não vai fazer com que o aluno aprenda um instrumento ou que ele seja um cantor profissional. Não, vai auxiliar ele no seu dia a dia, como lidar com algumas situações, como os horários das rotinas, aprender alguns conteúdos, vai ser relacionado a isso, as aulas de música da criança. Então, aqui as minhas referências, daqui a pouco eu coloco o link em cima, né, para ter a apresentação, para poderem ver a apresentação. E foi isso, eu espero que tenham gostado, tá bom? E eu vejo vocês no próximo semestre.